É com muito prazer que recebemos hoje Fernando Alcântara. Fernando Alcântara tem uma experiência de 35 anos de televisão, entusiasta de tecnologia e apaixonado por fotografia. Fernando, muito bem-vindo ao Nanonicast. Obrigado, André. Obrigado, é um prazer estar aqui. Fico honrado com o seu convite e espero que nossa conversa sirva para ajudar algumas pessoas a entender mais um pouquinho do que é esse universo da tecnologia. Muito obrigado novamente, Fernando. É muito bom ter você aqui. Aliás, é um privilégio e uma honra estar batendo esse papo com um dos profissionais aí que muitos anos é referência para mim até hoje. É um grande profissional aí e a gente sabe que você teve inserido aí em desafios gigantes na área de tecnologia, em momentos que a tecnologia hoje ela é muito mais acessível, em momentos aí que você tinha que quase criar tecnologia para que você pudesse extrair dela ali um resultado e resultados magníficos esses. Nosso objetivo aqui na Noccast é a gente descobrir e modelar pessoas incríveis da área de tecnologia. Então, eu gostaria de saber, e eu queria chegar no final desse bate-papo com uma missão. Quero entender como pensa Fernando Alcântara, como ele trouxe esse lado criativo para a tecnologia e como ele conseguia, num mercado que no início era tão raro você ter e pouco acessível você ter acesso ali à tecnologia, como que você se inspirou e quem foi ali suas referências. Obrigado, Fernando. E explica para a gente como nasceu essa paixão, como Fernando Alcântara descobre que a tecnologia seria um ponto de objetivo ali essencial na sua vida? Bom, como a gente já... Tecnologia, para mim, sempre teve comigo, cara, desde pequeno. Eu sempre curti muito entender como é que as coisas funcionavam, por que as coisas funcionavam, se tinha como funcionar de uma forma mais simples, se não tinha. Eu sempre fui muito questionador nessa área. Sempre gostei de inventar coisas, de trazer soluções nos mais variados campos, não só em fotografia, televisão, cinema, mas muito antes disso, desmontando rádio, desmontando equipamento de som, tentando descobrir uma forma de melhorar, fazer caixa de som. Sempre gostei muito dessas coisas. Então, eu acho que a minha relação com tecnologia foi sempre um foco de trazer para a realidade coisas que eu imaginava. Como é que eu faço isso? Como é que eu vou conseguir fazer aquilo? Será que dá para fazer isso? Será que dá para fazer aquilo? Como que eu faço? O que eu preciso? Quem já fez isso parecido comigo, com o que eu estou querendo fazer? Com quem eu converso para enriquecer a ideia e talvez melhorar ou simplesmente fazer igual, o que não é nenhuma vergonha você fazer igual alguma coisa, Sem desde que ela dúvida. seja boa. Então, assim, a minha relação com tecnologia, acho que ela se resume muito nisso. Trazer para a realidade, para o estado sólido, as ideias que você tem, torná-las viáveis, torná-las visíveis. E esse começo foi difícil, né? Esse começo aí, acho que no máximo a gente tinha Cara, algumas revistas eletrônicas, né? E a referência, não existia internet aí para ir buscar a referência, pois era é, complicado, né? no início foi muito difícil, muito difícil. Na verdade, minha trajetória em termos de tecnologia, ela sempre foi um pouco complexa e difícil, porque eu dei a sorte de, saindo da minha... Eu comecei curtindo muito coisas de tecnologia, fazendo muita coisa quando eu era mais novo e tinha um estúdio de fotografia.
eu e mais 2 amigos, Chico Calmon e o Mário. E a gente gostava de inventar coisas. Então, o Chico era mais fotógrafo, era mais artístico, e eu ia atrás de ideias para como é que a gente fazia uma caixa para poder mergulhar com uma câmera. Isso em 75. Como é que eu faço para um flash? Antigamente, para ter um flash no estúdio, você tinha que ter muita grana. Então, a gente tinha que inventar o flash, o nosso flash. E aí, atrás dessas revistas de eletrônicas, tudo, estudava, lia, procurava. Não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então, ia atrás dessas coisas. Ia garimpar na Santa Efigênia, ia garimpar na República do Líbano, aqui no Rio. Ia fazer o garimpo e voltava para casa e saía tentando montar as coisas para ver se funcionava ou não. Sem ter curso de eletrônica, sem ter nada. Era na curiosidade mesmo. E as coisas foram evoluindo, até chegar nos finais dos anos 80, em 89, eu comecei na Globo. Comecei na Globo exatamente na seguinte situação. A Globo tinha comprado um equipamento, não tinha ninguém que operasse, não tinha ninguém que usasse, precisavam de pessoas para fazer isso. E me chamaram. O Chico, na época, era gerente da área de promoções. O equipamento tinha sido comprado para promoções, era um gerador de caracteres. E o Chico virou e falou: porra, quer vir fazer esse curso que eles vão dar? Não, ver se você curte isso. Se você curtir e a tua participação for boa, a gente, de repente, até te contrata. E foi assim que eu entrei na Globo. Era um famoso Chiron Scriber. Muito bom, verdade. Entendeu? Então, a gente estava saindo ali do antigo Chiron 4, que era um equipamento de 16 cores, para ir para um True Color no coisa. Então, a ideia era reproduzir coisas, fazer misérias ali. E eu comecei a inventar coisas com ele. Assim, aí comecei a pesquisar. Ainda não existia a internet como a gente tem hoje. Era uma coisa muito restrita, mas a gente tinha condições de telefonar para os caras da fábrica, perguntar: pô, se eu quisesse fazer isso, como é que eu resolvo isso? Vocês pensaram em poder fazer esse tipo de coisa? O Hans Donner, por exemplo, tinha um sonho dele, era que o logotipo da Globo aparecesse com as cores que ele desenhava. Até então, só aparecia em preto e branco, degradê de preto para o branco. E aí eu fui aprendendo algumas coisas. Comecei a usar alguns recursos de fotografia, eu solarizava as cores do logotipo do Hans. Com isso, eu criava áreas, e aí eu desenhava as áreas, dando uma cor para cada uma, e conseguia fazer o degradê que ele queria. Eu lembro muito dessa época aí, eu lembro muito de logo de Fórmula 1, eu lembro que qualquer coisa que aparecia já era do caramba, né? Porque não tinha, você não tinha grafismo, né, no ar. Você tinha que fazer miséria, você saía de um processo que era uma truca, que você fotografava coisas em preto e branco, depois ia para a mesa e fazia, na mesa de efeito, você colocava cores para uma coisa que já era toda em degradê, toda bonitinha, feita dentro do próprio gerador de caracteres, que começou a dar esses recursos. Então, eu fui buscando soluções. Então, eu queria falar com o cara que desenvolveu, queria falar com o cara que tinha desenvolvido o código do equipamento. Como é que você pensou nisso? Mas você pensou em... Então, assim, eu acho que a gente tem que... Tecnologia, para mim, é sinônimo de interação. Interação. A pessoa tem que interagir. Ela sempre foi difícil para mim por um motivo simples. Eu, por acaso, por um acaso da natureza, eu tive a sorte de entrar numa das maiores empresas do mundo na área de comunicação, que na época investia muito, ou sempre investiu muito em tecnologia para ficar à frente.
E aí você tinha contato com essas coisas, mas você não tinha muito com quem conversar. Então, o principal sempre foi procurar conversar com quem fazia. Olha, eu acho que eu peguei um código aí, hein? Eu falo muito isso principalmente o pessoal hoje em dia que quer estudar tecnologia, está trabalhando com algumas ferramentas. Depois, lá na frente, a gente pode até falar um pouquinho disso no caso do Unreal. Eu acredito que você deve chegar lá na frente, alguma coisa assim. Mas você falou uma coisa assim que eu acho, é uma coisa que eu tenho comigo e eu acho que vale para quem está assistindo a gente aqui. É até uma coisa importante. Como você perguntava para o fabricante como você pensou nisso. E eu acho que isso daí é a chave para usar várias tecnologias, que é o quê? Não adianta você querer fazer do seu jeito, do jeito que você aprendeu, do jeito que você acha que é. Quem fabrica um software, quem fabrica uma solução, uma tecnologia, ele imagina que as pessoas vão usar de uma forma e vão estar trabalhando numa filosofia. Se a pessoa que quer trabalhar com aquele sistema, aquele hardware, aquele software, ou aquele workflow, aquele pipeline, o que for, a pessoa tem que fazer essa pergunta, né? Quem criou isso? Como que pensa? E eu acho que esse foi um ponto bacana. Pois é, eu acho que o importante hoje, e sempre vai ser, porque assim, sempre tem um ponto de partida, né? Então, os caras desenvolvem soluções, colocam no mercado, você, como mercado, vem, pega e vai usar aquela solução que o cara colocou. Nem sempre ela faz o que você estava querendo fazer. Ou, às vezes, ela faz muito mais do que você queria fazer, mas ela nem sempre você pega nela e você sabe como que ela nasceu. Eu sempre achei muito importante, na minha trajetória, no meu contato com a tecnologia, entender a origem dela. Porque, entendendo a origem, você começa a entender e começa a interagir melhor. Você não vira um robô na frente de outro robô. Você é um ser humano racional, cheio de ideias, que tem uma ferramenta e quer entender como aquela ferramenta pode atender para resolver suas ideias. Ninguém melhor para te dizer como que aquela ferramenta foi concebida do que o cara que desenvolveu. Como a gente vinha, como aconteceu comigo, de eu estar quase sempre à frente. Eu falo muitas vezes, faço uma comparação, como se você estivesse surfando, só dando float na crista da onda. Então você tem que estar ali em cima, a coisa está vindo para você numa velocidade incrível. Então você tem que se equilibrar muito. Então você tem que saber o que está vindo para você. Então, assim, com a Canon foi assim. Foi interessante, porque chegou num momento e falou assim, mas olha, o pessoal aqui na emissora está querendo fazer isso. Quando vocês pensaram nesse equipamento, vocês pensaram em fazer esse tipo de coisa? Algumas vezes eu perguntei essas coisas, algumas vezes eu falei, pô, a gente não tinha pensado nisso, mas é uma boa ideia. Vamos ver se a gente consegue melhorar o nosso recurso para que isso possa ser feito. E isso aconteceram várias vezes na minha trajetória profissional, na minha relação com a tecnologia. E você que era até um pouco à frente, né? Estava um passinho à frente, né? Exato. Não é questão de você estar à frente ou atrás, assim, quando o cara está lá dentro do laboratório da empresa X, desenvolvendo um software ou um sistema de software e hardware, ele está com uma porção de ideia na cabeça, mas ele não está com todas as ideias do mercado. Sim, sim. Então ele vai desenvolver a coisa. Quando sai
de dentro desse laboratório e vem para o mercado, Mundo real, né? eu sempre considerei que sempre vinha uma peça bruta para ser lapidada. Quem vai lapidar? O mercado. O mercado vai lapidar. Eu tenho ideias, você tem ideias. O cara lá no meio do mato tem outras ideias. Essas ideias canalizadas para dentro desse... Se esse cara for aberto, for inteligente, e pegar essas ideias e começar a entender e começar a dar resposta para essas ideias, ele vai ter o melhor sistema do mundo. Ele vai ter o melhor sistema para qualquer coisa que ele faça. Então, assim, a solução sempre foi dialogar, trocar ideia, não ter vergonha de dizer, mas eu queria fazer isso. Como é que eu faço? Esse equipamento faz? O seu software faz? Sim. Então, assim, sempre foi desse jeito. Foi assim com a Chiron e várias inovações que foram colocadas nos sistemas da Chiron surgiram a partir de conversas desse gênero, em coberturas de eleições, em colocação de caracteres no ar, em interações durante o carnaval, enfim, sempre a experiência, depois que sai do laboratório, você vem para a experiência do campo aberto, né? Então, o campo aberto te oferece milhões de situações que o grupo de desenvolvedores lá dentro da empresa pode ter pensado, mas pode ter desprezado, pode não ter pensado do mesmo jeito, pode não ter pensado do jeito que realmente a coisa acontece. Então, se você abre o canal para esse tipo de discussão, você vai encontrar a solução para o teu problema e os caras vão ficar felizes, vão ficar com o sistema melhorado. Então, assim foi indo. E eu fiquei nessa maratona com a Globo, tipo assim, em 90, 80, 89, 90, eu fui o primeiro cara que não era da área de tecnologia da Globo a ir para a NAB. Então, não tinha, até então, só ia engenharia da Globo, só ia aquele grupo da engenharia. De repente, eu fui convidado para ir para exatamente estar em contato com os caras da Chiron e de outras empresas da época para discutir ideias. O que a gente queria fazer, como é que podia se fazer. Essa era a proposta. Eu nunca fui um engenheiro, não sou programador, não sou engenheiro, eu sou curioso. Sou o curioso, aquele cara que, quando senta numa coisa, eu vou a fundo na pesquisa daquilo que eu estou fazendo. Então, essa é a forma que eu sempre lidei com a minha vida. Eu trabalhei em diversas áreas. Trabalhei com fotografia, trabalhei em publicidade, trabalhei em mineração de ouro. Quando eu trabalhei em mineração de ouro, foi a mesma coisa. Eu também fui atrás da tecnologia. Também fui. Eu trabalhei numa empresa chamada Minas da Passagem, que fica entre Ouro Preto e Mariana. Fiquei 10 anos morando nessa região. E é a mina mais antiga do Hemisfério Sul de garimpagem, de extração de ouro. Isso eu não conhecia, esse lado. Pois é. Legal. Ela tinha equipamentos que eram da época do Império. Eram uns pilares que batiam, umas mesas vibratórias, e tinha extração de quartzito também. Então, assim, eu ia atrás de procurar soluções. Então, eu estudava. Na época, qualquer coisa que você falasse comigo sobre ouro, sobre ar comprimido, sobre mistura de não sei o quê, amálgama, de coisa, de refino do ouro, eu sabia tudo. Sabia tudo. Ia atrás da pesquisa, fui atrás dos fabricantes, estudava historicamente a coisa para saber como é que surgiu. Procurava pessoas que moravam na região, que eram filhos, netos, bisnetos, os caras que tinham chegado lá. Como é que era a história daquilo? Como é que o cara tirava? Como é que na época do Império, como é que os caras conseguiam tirar blocos de quartzito enormes? Se na época não tinha ar comprimido, não tinha nada disso, como é que os caras faziam isso naquela época? Aí
Você ia de um para um, o fulano é neto do não sei quem que fazia isso, de repente ele sabe alguma... Você ia atrás da história. As coisas foram evoluindo, a gente foi chegando aqui na tecnologia, na parte de comunicação, isso tudo. Que não mudou, né? Que não mudou. A essência era minerar, só que de outra forma, né? Mas você Exatamente. tava indo atrás, você estava buscando. Podemos Sempre... dizer que assim você, dessa sua experiência que você teve nesse mercado do ouro, trazendo para a tecnologia, você continuou indo atrás do que seria o ouro da tecnologia, podemos dizer. Exatamente. Como que eu O consigo... processo era o mesmo, né? Qual a forma de eu melhorar o meu resultado? A pergunta sempre foi essa. Qual a forma de melhorar o resultado? Como eu faço isso? Teve uma frase que eu ouvi antes de eu entrar para a Globo, alguém virou para mim, quando eu falei que eu estava querendo ir para a Globo, alguém falou assim, lá não existe a palavra não dá. Essa frasezinha não existe dentro da Globo. Tem que dar. E quando eu ouvi isso, achei muita sacanagem, mas ao mesmo tempo eu falei, porra, faz sentido, né? Não dá, não faz sentido. Tem que dar. A gente tem que achar uma solução. Não sei onde é que ela está, mas ela tem que existir e eu tenho que achar. E assim eu fui. Fiquei esses anos todos dentro das promoções, colocamos, por exemplo, a primeira computação gráfica, Pedra sobre Pedra, foi o primeiro título de novela feito e animado dentro da Globo em computação gráfica. Foi feito comigo e com um colega nosso que está morando até aqui em Petrópolis, que é o Marcelo, cara, eu sei o apelido dele, mas Monteiro de Carvalho. Então, a gente trabalhava com um computadorzinho, um 386zinho, pico roxo, uma placa Targa. Criadora do TGA, né? Usava o Topas, usava o Chips, que era o Photoshop da época, e usava o Topas, que seria o 3D Max, o Maya de hoje. Quebrando pedra mesmo, né? Era o martelinho quebrando pedra, né? Com certeza. Nessa novela, a gente fez o logotipo e numa brincadeira de pintura com o Chips, a gente conseguiu desenvolver uma tela que o diretor da novela ficou encantado, a gente usou nas chamadas. Mas o diretor da novela achou aquilo do cacete, a gente pintava. Pegava um frame, frisava o frame, depois ia lá, desenhava em cima, gravava umas 3, 4 etapas, depois juntava tudo isso e fazia tipo um videozinho. Era um processo, tinha um computador, mas existia a montagem, né? Exatamente. E era pioneirismo. E assim, E a gente tá falando um ano assim que era pioneirismo o mundo, né, tava descobrindo a computação gráfica, né? Pois é, cara. Por isso que essa questão de você... Porque assim, hoje, quando eu falo, vou trabalhar com a Unreal, tem 500 mil pessoas trabalhando com a Unreal. Então, eu tenho 500 mil pessoas para trocar ideia. Antigamente, eu estou trabalhando com chips. Quem trabalha com chips? Tem 3, 4 pessoas para você procurar. Exatamente. E você, às vezes, quais são os recursos que esse software tem? Hoje, você, não fazendo pouco de muitos profissionais, mas se você pega, por exemplo, pessoas que usam Photoshop, e você fala, para que o cara está usando Photoshop 23? Se o que ele faz com 23, eu fazia com 5.1. O cara não tem... Não tem a paixão, né? Não tem a paixão não tem interesse em conhecer o recurso da ferramenta que ele tem na mão. Exatamente. Ele está ali com
com um canhão e tá dando tiro em formiga, né? Pois é, você fala, porra. E assim é com vários recursos que você vê hoje. Então você fala assim, porra, o cara pode fazer coisa pra caramba e tá fazendo isso, pô. Caramba. Que deu tesão. Que dê a vontade. Então, quando você fala que tem pessoas que querem a tua ajuda ou a tua orientação lá de longe, num lugar que não tem recurso nenhum, a gente tem que estar totalmente disponível para esse tipo de gente. É o tesão, né? O cara tem que ter ali, não é aprender a ferramenta, porque assim, isso que você falou é perfeito. Às vezes a gente tem um pessoal que procura a gente, ou mesmo conversando, e o cara quer saber ali os 3 botões que aperta, né? E ele pega a ideia daqueles 3 botões que aperta e vai embora e acha que está resolvido e ele vai virar um profissional, vai ter um caminho porque ele descobriu que aperta 3 botões. Mas não é isso, né? Tem a paixão, tem você estar envolvido, tem você dedicar, tem você entender, porque assim, é igual esse bate-papo nosso aqui. Esse bate. E eu vou mais longe. Eu fiz um curso de produção virtual, e aí ele chegou uma hora que ficou chato, por quê? Eu ia buscar entrevista do diretor de fotografia de um blockbuster em Hollywood. Então, aí você pegava aquela entrevista maçante e tal, e no final era uma explosão de ideias, porque aí você pegava um diretor de fotografia, e aí você pode me ajudar que essa parte você tem muito forte. Aí você pegava o diretor de fotografia que ele virava assim e falava, então, a gente montou o set, fizemos tudo e tal, e aí eu olhava para aquilo e eu tentava descobrir que sentimento aquilo estava me passando, para ver se estava bom, tava. Falei, putz, você pega um técnico de fotografia que faz um set magnífico e tal, mas se ele não tiver esse sentimento, não tiver esse olhar, não vale de nada, é uma coisa comum. Então, se você quer ser extraordinário, você tem que ter esse a mais extraordinário. E tem que ter noção que não existe nenhuma das, vamos dizer assim, nenhuma das partes envolvidas naquele projeto é mais ou menos importante para o resultado final. Entendeu? Então, assim, o cara do áudio, o cara da iluminação, o cara que limpa o estúdio. Né? Você vai fazer um chroma key, o estúdio está mal, está todo sujo. Você não consegue. Interfere no resultado final. Ou então você tem que usar os recursos de recorte de uma forma que você começa a prejudicar uma outra parte, as sombras ficam prejudicadas, que você tem que mexer nos atenuadores de uma forma que você consiga recortar todos os níveis de verde que você está vendo porque está mal iluminado, ou porque está sujo, ou porque, enfim. Então, assim, a gente tem que entender que todo mundo que faz parte do processo é importante na mesma fração. O cara que criou a ideia não é mais importante do que você. Ele está no mesmo nível. Se você não está ali, a ideia dele vai ficar lá dentro do quadradinho dele lá e não vai vir à tona, não vai aparecer. E você trabalhou com grandes pensadores. É isso que eu estou falando. Eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que são consideradas pessoas fodas. O próprio Hans Donner aí, né? Exatamente. Então, essa coisa de você estar sempre trocando ideia. Como é que você pode melhorar a tua iluminação para eu conseguir recortar melhor o meu croma, para eu poder ter uma inserção de um virtual melhor? Hoje você tem ferramentas que são absurdamente poderosas, mas lá no início, cara, a coisa era tinhosa. Você não podia... Não tinha margem para você ficar fazendo bobagem. Então, era muito exigente a coisa, mas existia pouco diálogo. Então, o iluminador ia uma vez no estúdio, fazia uma luz e achava que aquela luz estava boa para todas as cenas que você trabalhava. Não é assim, meu amigo. Você tem que ficar aqui, acompanhar a gravação,
Vamos ver, cada cena tem uma particularidade, tem uma peculiaridade que exige uma luz, que a luz acompanha a coisa. Então, assim... E isso está mais atual do que nunca, hein? Hoje, para você fazer gravação aí de XR LED Wall, o cinema, a Disney está usando bastante. Se você não tiver ali todo o seu time, editor de fotografia, iluminação, tudo lá no comecinho e na hora de executar não tiver integração, você não consegue tirar um resultado, não. Exatamente, não consegue. Não consegue. Então, a gente foi indo. Então, eu fiquei na Promoções durante uns anos. Quando foi em 2000, eu saí da Globo e voltei para a Globo em 2002. Voltei para a Globo, engraçado, voltei para a Globo quase que da mesma forma que eu entrei na Globo pela primeira vez. A Globo estava atravessando uma crise danada, que eles tinham feito um contrato com uma empresa de virtuais, a Horário. Só que as pessoas estavam apanhando muito dos equipamentos. Que não era fácil. E os artistas do departamento de arte estavam ficando meio que desesperados, porque eles estavam achando... Vamos dizer assim, o artista mesmo não tinha muita paciência para fazer pesquisa do jeito que eu gosto de fazer. Então, não estava no sangue deles isso. E eles estavam forçando a barra, e os artistas estavam começando a ficar de saco cheio. E esse início foi muito doloroso, cara. Esse início foi muito doloroso, foi doído. Realmente, o hardware, volta e meia, travava. Era o CyberGraphics, não era? 2002, acho que era CyberGraphics. CyberGraphics era o SageMaker. SageMaker, exatamente. Que, assim, não tinha undo, né? Você não conseguia desfazer. Errou, né? Quando veio para cá, quando eu entrei, não tinha. E aí eu fiquei 15, 20 dias. Veio um cara que você conheceu, que era gente fina pra caramba na época, já trabalhava na Horário, que era o Santiago. Santiago veio para o Rio, a gente ficou lá, ele me mostrou. Veio o Santiago e mais um cara que saiu, logo depois saiu da Horário. Mas vinha Santiago, principalmente, só de Santiago e Raul vieram, e eles me apresentaram o equipamento, o software, tudo. Foram embora e eu fiquei. Com a bucha. Aí eu fiquei lá. Foi mais ou menos na época da Guerra do Golfo. Tá. E aí eu comecei a desenvolver as coisas, comecei a estudar e tudo. E realmente tinham coisas que eram inadmissíveis dentro do software. Então, assim... E aí, um belo dia, graças a Deus, na época estava o José Manuel e o Arrabal e o Dias. A gente teve uma conversa, aí a gente chegou à seguinte conclusão: vamos trazer o cara que desenvolve, que escreve o código, um dos caras que escreve o código do software. Até para entender, aí voltando ali, né? Fernando, entender como ele pensa. Exatamente. Aí era um polonês, ele veio para cá, a gente sentou, fizemos uma imersão de 10 dias. E era assim, eu falava, mas isso aqui não dá para fazer? Ele pegava, escrevia o código, se ele achava relevante, peraí, isso é interessante. E pegava, escrevia lá no código, compilava, instalava e a gente testava. Então, a gente foi modificando o SageMaker durante esse período que ele teve aqui. A gente fez umas 20 modificações e algumas outras que eram mais cascudas. Isso aqui eu preciso ir para a Polônia, lá para o laboratório, para fazer lá, testar, que são coisas que, de repente, eu posso mexer nela e estragar o código todo. E aí foi feito isso. Aí veio a primeira eleição, cara. A primeira eleição foi épica. A primeira eleição com o SageMaker foi a coisa mais épica do mundo, cara. A gente desenvolveu aquele... E já tinha a câmera traqueada, já era com tracking, né? Não, nessa época já tinha. A gente já tinha
o cenário virtual. A gente já tinha um cenário virtual que rodava tudo com Onyx era as Onyx, isso. Era tudo. Era as Onyx. E tinha a parte do SageMaker e do CyberSport que estavam impulsionados pela publicidade virtual. Sim. Então, assim... Que aí já tinha o tracamento. O tracamento era com infravermelho, né? Cara, a primeira eleição, a gente desenvolveu aquele gráfico de desenvolvimento de pontos, de gráfico de linha, sim, mostrando a evolução de pesquisa, essas coisas. E você tinha que salvar... eu salvava a cena 20 vezes, com 20 nomes diferentes. Porque você estava usando, de repente, você parava. Abria, sumia os links. Sim. Desaparecia. Tanto que a gente fez no Rio e São Paulo não pôde fazer, porque a gente mandava os links, mandava as cenas para São Paulo, chegava em São Paulo, quando o pessoal abria, ela abria com defeito. Cara, e não tinha interface. Não tinha interface, era isso. Aí a interface que a gente podia ter tinha que ser escrito em C++. Exatamente. Não era qualquer um que sabia fazer isso. Então, a gente tinha um cara que trabalhava com o disco, que era o Antônio, que era um programador que fez milagres nessa época. Então, a gente foi fazendo... Escovava bit, né, Fernando? Hein? Escovava bit, né? Tinha que... Pô, cara, olha... Mas era isso, cara. Você abria a cena, fazia 2, 3 gráficos, de repente, no quinto gráfico, ela não fazia mais nada. Porra! Aí você fechava... E sem pressão, né? E não tinha pressão, porque você tinha que entregar um pacote gráfico, né? E isso era noites e noites, não tinha? Porra! Na última pesquisa de eleição, aquela que vem assim, na véspera da eleição, aquela última para sair, sim, você tinha que exibir resultado do Brasil inteiro. Eu me lembro que a gente fez, para um jornal, a gente fez uns 90 e poucos gráficos. Nossa. Era fila, tinha fila de gente com fita na mão. Você fazia os gráficos, gravava no vídeo e descia com a fita na mão para exibição. Com essa estabilidade toda. Aí, depois dessa eleição, a gente teve uma reunião, a gente discutiu com o pessoal e o cara da Polônia voltou para cá, a gente começou... Mas aí a Horário já estava começando a se preparar para lançar os famosos HDVGs. Com o 3D, 3 Designer. Com o 3 Designer. 3 Designer. E aí, de uma certa forma, disse, bom, não vale mais a pena a gente continuar investindo nesse troço aqui, vamos partir para o outro. Aí eu fui para Israel, mais uma vez aquela questão. Fui para Israel exatamente para a gente sentar e conversar. Como que você pensou para criar esse software? Os caras que desenvolviam, quais eram as ideias que a gente tinha. Inclusive, estava lá o Andrew, que era o chefe da área de desenvolvimento que ficava no escritório da Polônia. Então, estavam todos lá conversando. Nessa conversa, já surgiu uma discussão que levou anos. Acho que agora a gente tem as respostas, mas levou anos nessa conversa. Foi em 2005, acho. 2005 para 2006. Por que eu não conseguia fazer objetos realistas no sistema deles? Por que eu não conseguia dar uma boa iluminação? Por que eu não conseguia fazer uma boa texturização? Por que eu não conseguia animar certos objetos? Podia botar um boneco animado que não funcionava.
Não tinha como. Tinha um recurso maluco, que era um tal de flipbook, que você renderava, era como se fosse um FBX, né? Que você rendera vários frames de uma animação. Então, cada frame é um modelo. E você lia isso em tempo real. Só que não lia em tempo real, né? Ele não aguentava. O número de polígonos tinha que ser muito reduzido, então você perdia a qualidade. E eram os primeiros, né? Eram os primeiros. Você tinha polígonos, você tinha que tomar cuidado que tinha muito pouquinho, você não podia exagerar no polígono, não tinha peso para rodar, né? Não podia botar muita luz. Era Era os tudo assim. DVG-10, acho. DVG-10, não era? DVG-10, que logo em seguida se transformou em HDVG. É. E aí começou essa maratona, cara. Então, a minha maratona durante a segunda grande maratona da minha vida na área de tecnologias foi fazer com que nós pudéssemos ter o que hoje nós estamos tendo. Então, assim, que é cenas hiperrealistas, animado, podendo animar todos os elementos e sem prejuízo do rendering, da realização em tempo real. Então, assim, foram anos de discussão, anos. Eu discuti muito isso com o pessoal da Arad, discuti muito isso com o pessoal da Visarti, discuti muito isso com o pessoal da Brainstorm. A questão dos trackings também foram muito interessantes. Também sempre calcado nisso, sempre calcado na discussão com quem desenvolve. O cara desenvolveu dentro do laboratório dele, achou que aquilo tudo... Meu amigo, mas o meu câmera vai fazer umas chicotadas aqui, eu preciso que o seu equipamento consiga capturar esses dados para poder fazer a coisa. Eu não posso dizer para o cara que ele não pode dar uma chicotada para acompanhar um jogador. Quando eu tiver com o virtual no ar, o jogador não pode correr. Pô, não faz sentido. Pô, tem que melhorar isso. Tem que melhorar a taxa, tem que melhorar o que é, o que vai ser. Então, quer dizer, no início, quando eu comecei com o virtual, cara, porra, era reconhecimento de padrão, tinha 35 frames de delay. 35 Impossível, frames. Né? E era baseado na luz. Então, passava uma nuvem em cima do campo, o tracking caía. Ele não reconhecia linhas de campo, ainda não tinha isso. A partir dessas dificuldades, a partir dessas discussões, é que começaram os caras lá do laboratório de desenvolvimento, lá do pessoal de Israel, da Polônia, do cacete A4, lá para trás, lá fora. Eles começaram a prestar mais atenção. Cara, esse virtual de vocês é lindo, maravilhoso, mas não funciona. Passa uma nuvem no céu, danou-se. Eu não posso me basear nas produções, por exemplo, que às vezes eles eram muito calcados em produções europeias. O que acontecia? Todos os jogos eram à noite, com iluminação artificial. Você tinha controle. Você tinha as sombras certinhas, tinha tudo bonitinho, não tinha nada alterável durante a noite inteira. A instalação do cara era permanente no estádio. Aqui todo jogo a gente ia lá e montava a nossa instalação. É uma instalação nova. A instalação não era no estádio, são as UEMs. E então, muitas vezes. Fazia Rio, São Paulo, Salvador, Belém, cara. Na época que eu entrei, as UEMs iam até Belém. Caraca, bicho, a Belém e até Porto Alegre. E aí você tem diferenças no campo, você tem. Diferença de campo, o horário, o tempo é mais propício a ter nuvem. Quando chegava. A coisa que eu mais gostava é quando eu chegava para fazer um virtual e estava tempo nublado. Sem possibilidade de abrir. Que aí o campo ficava a mesma cor, não tinha diferença de sol, de hoje sombra. Hoje não vai ter porrinhação, hoje não vai ter estresse. Era beleza. Então, assim, agora, sempre tinha uma pergunta para fazer
Cara, eu era o rei eu fazia atendimento remoto com o pessoal da rádio, uma média de 2 a 3 vezes por semana, toda semana. A gente abria para discutir isso, para discutir essas coisas. Pô, mas por que isso? Mas por que aquilo? Por que eu não posso fazer assim? Por que não dá para fazer assado? Sim, e sempre foi assim, sempre foi procurando uma solução. Então, e os caras aprenderam muito com a gente. Sem dúvida, Aprenderam muito. desenvolvendo, né, a tecnologia. Eles modificaram os algoritmos pensantes deles para mais ideias do que eles tinham. Outra área que foi muito legal de desenvolvimento, que foi assim, foi um desenvolvimento considerável. Pena que esse não chegou até onde eu gostaria de ter chegado. Chegou perto, mas por questões políticas, enfim, não vem ao caso, a gente não fechou essa coisa. A gente trabalhou, a gente tem ainda lá na emissora, que eu tenho visto entrar no ar, eu acho que ainda é o mesmo sistema que eu trabalhei, chamava-se Piero. Era um equipamento para fazer análise tática de futebol. Sim. Então, quando a gente comprou esse equipamento, a representação gráfica dos jogadores parecia jogador de pebolim. Era uma imagem com embossa de um jogador. Quando você queria fazer a análise tática, você substituía o jogador no campo por aquelas figurinhas que eram os pebolins. Aí, cara, quando aquilo chegou aqui, a gente viu os dois desenvolvedores vieram para cá. E era uma revolução já, né? Eram 2 ingleses. A gente sentou aqui, eu falei, porra, cara, você não acha esses bichos feios pra caramba? Se eu posso botar um objeto como esse, que é um pebolim, eu posso pelo menos botar um jogador genérico, um jogador de futebol genérico. Pode. Porra, por que a gente não bota? Então vamos botar. Ele botou 2 semanas depois, eu falei, pô, cara, sacanagem, jogador é genérico, mas eu podia até trocar os uniformes, né? Sim. Aí o cara, porra, mas você não para de inventar coisa. Eu falei, porra, bicho, você não quer ter o melhor analisador tático do mercado? Porra, vamos atrás dessa solução. O país do futebol não é o Brasil, você está no lugar certo para desenvolver teu produto. Vamos nessa, cara. Vocês desenvolvem, a gente vai dando as ideias para vocês. Eu sei que em questão de um ano e meio, a gente saiu do pebolim e chegou no jogador em 3D. Eles fizeram o modelinho em 3D, a gente podia trocar os uniformes, a camisa, o short, a meia e a chuteira. E os goleiros, a gente podia trocar tudo isso, mais as luvas. Eu falei, porra, cara, agora está ficando realista, está ficando legal. Porra, a gente precisa botar os jogadores na posição que eles estão em campo. Aí começou todo um trabalho de novo de irrigar esses jogadores e criar uma ferramenta que o operador pudesse pegar fazer a troca ali, né? e botar o jogador na posição que ele estava em campo. Em tempo real, né? Tinha que ser em tempo real, não tinha rendering, não. Aí começamos a desenvolver isso. Então, no primeiro momento, era estático, né? Você chegava, pegava aquela jogada, você ia lá, posicionava o jogador, remontava a posição dele, botava, e aí fazia os movimentos, os voos de câmera que você queria, virtuais. Você vinha o programa vinha com o jogo, frisava naquele frame, no que ele frisava, ele passava para o jogador virtual. E aí você fazia os voos com a câmera. Pô, isso durou 6 meses. Satisfez a gente durante uns 6 meses, por aí. 6 meses passaram, a gente começou a surgir no mercado
a grande ideia de você trabalhar com dados. Então, todo mundo quer trabalhar com dados. Então, pô, vamos trabalhar com dados, vamos trabalhar com dados. Dá para capturar os dados dos jogadores em campo? Dá. Dá para a gente pegar e botar esses dados no jogador virtual para ele correr, andar no campo em função dos dados aí? Dá, não sei o quê. Mas o sistema que veio no início também sofria do mesmo problema. Era a Stats. Eu lembro, Stats Foot, E tinha um né? problema, era ótico, né? Então eram 3 câmeras que você botava, armava 3 câmeras lá em cima, e elas capturavam os jogadores. Tinha 2 caras que ficavam no estádio arrumando aquilo. Porra, era um trabalho de louco. Imagina, porque assim, você tem que colocar as câmeras do estádio, capturar a máquina. Quando um jogador passava pelo outro, às vezes o target mudava. Mudava, né? Trocava de target. O que era A virava B e o que era B virava A. Aí você tinha que ir lá, voltar ao tempo, corrigir, para antes da oclusão, corrigir e deixar. E aí ele tinha uma janela de um minuto para o cara fazer isso. Tá. Durante 1 minuto ele conseguia recuperar os dados. Se passasse de 1 minuto, o erro ficava. Isso daí, porra, vou ser sincero com você, nunca funcionou muito bem. Nunca. Porque tinha exatamente esse problema de poder capturar. Mas aí a coisa foi indo de uma tal forma que surgiu uma ideia que, para mim, era a ideia mais do cacete que tinha, mas ela não finalizou, acho que por dificuldades de negociações econômicas, essas coisas, de direitos. Mas os caras não evoluíram nisso, eles evoluíram para um contato do pessoal do Piero com o pessoal da EA Sports. E eles conseguiram vincular o EA Sports com o Piero. A ideia era você poder replicar uma partida de futebol inteira virtualmente falando. Como se fosse um game, né? Com os personagens do FIFA. Perfeito. Mas isso aí eu acho que tiveram várias negociações, mas as coisas eu acho que não evoluíram. Mas ainda tinha uma dificuldade, que era fazer com que os dados trouxessem a informação, por exemplo, de um pulo, de uma queda, do posicionamento real do cara. Ele reproduzia o cara correndo ou andando devagar, em diferentes velocidades, mas não reproduzia do cara vir no coisa, pular por cima de alguém, ou o salto dele para o Z, a informação Z ainda estava meio difícil de ver. Eu acho que hoje está tranquilo, porque os sistemas de captura de dados agora estão colados no jogador. Então não tem mais oclusão, não tem mais problema nenhum, e tem a informação em tempo real de tudo, de pulo, de tudo. Então, hoje eu estaria correndo atrás de ver se essa ideia de você reproduzir jogadas, partidas que foram interessantes aí, e poder influenciar na partida, mexendo nela e usando a inteligência artificial. Seria uma coisa do cacete, né? O cara pega um jogo, Brasil e Argentina qualquer da vida aí, e começa a fazer substituições. Se ele não mexer em nada, o jogo vai ser tal qual ele ocorreu no campo. Se ele resolver dar uma de técnico, ele vai começar a interferir no jogo e aí vai ver o que vai acontecer. Nossa, sensacional. Sensacional. Puta ideia. Puta ideia. Seria uma ideia. Essa é uma ideia que está na minha cabeça. Ninguém realizou ela ainda. Mas é uma ideia que está na minha cabeça e acho que hoje a gente teria todas as ferramentas necessárias para você fazer isso. Porque você tem muita informação
capturadas já dos jogadores, que você poderia transformar num banco de dados que desse o perfil do jogador, de comportamento do jogador em campo. E aí, o render em tempo real está para lá e resolvido. Os jogos estão aí. Então, você Inteligência artificial. Captura os dados do jogo que tem, bota lá no teu computador e reproduz o jogo e faz as bagunças. Se eu fosse o Tite, eu trocava esse cara por esse cara. O que vai acontecer com esse cara entrando? Vamos ver qual vai ser o desenvolvimento, o que vai acontecer. A inteligência artificial vai te dizer o que vai acontecer ali. Ela vai fazer o jogador jogar. Então, a partir do momento que você trocou o perfil do jogo, você troca o resultado já pode ser alterado. Pode Sem dúvida, porque aí você tem os dados todos daquele outro jogador. Você tem todos os dados ali. Aí, então, essas coisas sempre foram assim, cara. Então, eu acho que, primeiro, você tem que ter ouvido para ouvir, tem que ser humilde para saber que você está sempre tendo que aprender. Essa é a primeira grande coisa. Humildade nunca fez mal a ninguém. Então, seja humilde, saiba ouvir. Não tenha vergonha de perguntar. Acho que até o segredo, né, Fernando? Acho que muitos segredos e muito que aprender está numa boa pergunta, né? Exatamente. E na capacidade de ouvir. Porque às vezes você deixa o cara te dar a resposta que você quer ouvir outra coisa, porque você está imaginando outra coisa. Você não está escutando o que ele está falando, né? E você inibe a resposta que iria vir para você, que talvez te resolvesse o problema. Verdade. Assim, acho que ser humilde para ouvir, ser corajoso para perguntar, admitir a sua ignorância, entre aspas, sim, e compartilhar, cara. Compartilhar. Eu acho que você só chega em resultados legais se você compartilha. Se você não compartilha, aquilo fica com você. As melhores produções que eu participei, os melhores resultados que eu vi a gente alcançar foram resultados feitos a partir de muita conversa, de muito... Pô, fulano, eu estou louco para fazer isso. Dá para fazer? Peraí, você está querendo fazer o quê mesmo? Como é que é? Você quer... eu queria fazer... Cara, o Vanini, que era meu parceirão, era o artista com quem eu mais trabalhava dentro da arte. Aliás, um abraço, Vanini. Um monstro também. A gente pintou o set durante um período dentro da Globo, pouco antes de eu sair. A gente fez miséria no Esporte Espetacular, no Globo Esporte. A gente ia lá, botava um tapete azul no estúdio inteiro, fazia uma bagunça com o diretor de imagem, de entra sinal por aqui, recorta ali, volta para lá, faz looping aqui, entra ali, e saía o que a gente queria fazer. Sem dúvida. E é gostoso, né? Você está falando da história de brincar com o Ki, né? O que vai entrar na frente, o que entra na frente da mesa, põe Ki, o Ki por cima do Ki, recorta, esse vai para o fundo, recorta no chroma. Exatamente. Usa 3, 4 HDVGs juntos, um entrando por dentro do outro, saindo, trocando, mostrando, esse aqui insere isso, esse insere aquilo. Era uma matemática que a gente fazia, cara. E até os diretores de imagem, alguns nem queriam chegar perto da gente, que eles tinham medo da gente. Põe o Ultimate aí no meio também. Pois é aquela história. Aí você tirava o cara da zona de conforto dele, cara. Porque sem dúvida. O cara estava ali acostumado a fazer jornal, era câmera 1, câmera 2, câmera 3, não se preocupava com nada disso. Aí, de repente, você chegava com... Tem que recortar um background para botar o foreground, para inserir isso aqui. Depois você pega o sinal aqui, consolida aqui, entrega para o outro banco, recorta no outro banco, bota... Mas a gente fez coisas muito legais. Muito legais. Bom. Então, assim... Hoje, você tem esses recursos que antes eram recursos que eram assim, estritamente de grandes empresas, de grandes coisas. Esses recursos chegaram no nível da internet, chegaram no nível da live.
Hoje, você está aí com OBS, você faz misérias com OBS. Né? Então, isso vai mostrando para a gente essas coisas. Assim, eu sempre tive umas discussões engraçadas. Primeiro era quando alguém chegava para mim e falou assim: o melhor software para fazer 3D é o Maya. Aí vinha outro assim: qual que você acha que é o melhor software? O melhor software para você trabalhar, fazer 3D, é o software de 3D que você se entenda com ele. Se você se entender com ele, Sim. se você se entender com ele, você vai tirar dele o que você quiser. Sem dúvida. Se você entender o que você está fazendo, se você souber o que você está fazendo, se você conhecer o software, o aplicativo, conhecer a filosofia do aplicativo, isso tudo, você faz o que você quiser. Qual é a melhor mesa de corte? Não tem a melhor mesa de corte. Pode ser a mesa que tem mais recursos, mesas que tem menos recursos. Mas a melhor mesa de corte é aquela com a qual você consegue interagir, que você entende a filosofia dela e você sabe o que você está fazendo. Então, está aí, mais uma vez, reforçando aquela história de que no resultado final na realização final de uma ideia, todos têm um papel hiper importante, que se o diretor de imagem não sentar direito ali também para fazer o recorte, não vai ficar legal, aí você vai acabar ficando puto, vai acabar desistindo no meio do caminho e não vai fazer mais. Mas você sabe, Fernando, tem uma história que eu conto e assim você vai saber me dar a resposta. Eu sempre conto essa história. E aí eu dou como exemplo, e aí você vai me falar até quem foi o criador. E eu sempre falo, né? Quando eu vou dar exemplo de tecnologia, falar tecnologia, até indo muito nesse recorte que você falou que de FI aqui, em cima de FI e tal, para você ter um resultado diferente, eu falo tecnologia, você ir atrás da melhor tecnologia disruptiva tal e trazer, isso você vai atrás com dinheiro, com recurso, você vai trazer. Então isso por si só não dá um... É claro, é importante, é legal, mas por si só, não fala que o profissional é um gênio, se destaca ali por causa da solução. Agora, quando você pega soluções que já existem e tira resultados inimagináveis e diferentes e com uma característica, uma inteligência, aí mostra que o profissional tem um destaque, tem um algo a mais. E sempre quando eu falo isso... E eu falo para as pessoas, vocês têm que buscar naquilo que você já tem. Porque às vezes você fala, o dia que eu tiver essa mesa, o dia que eu tiver essa câmera, o dia que eu tiver esse track, aí eu vou ser bom. Agora hoje eu não tenho... Aí você vai querer fazer outras coisas. Exatamente. Porque é muito parecido, sabe com o quê? Com aquele cara que... Assim, vamos fazer uma pescaria nesse fim de semana? Vamos. Aí vem um com um container atrelado ao carro dele, um trailer, com 500 varas, com anzol, iscas de tudo quanto é jeito. De todo tipo. E vem um outro com um bambuzinho, com uma linhazinha enrolada. Uma minhoca. E pronto. Aí vamos para o acampamento. Chega lá, no dia seguinte, vamos pescar. Aí, o cara joga a linhazinha dele lá com anzolzinho pequenininho, o outro tá lá, mede a temperatura da água, vê não sei o quê, analisa, pega um folheto para saber quais são os tipos de peixe que existem naquela região, para ver qual é o tipo de isca que ele vai usar. Aí o outro tá lá, joga aí o anzolzinho dele lá, capinzinho no canto da boca. Fisga, tira um baita de um pacu daquele enorme. E tá o outro lá cheio de tecnologia, ainda pesquisando como é que ele vai fazer. Não sabe nem por que ele tem aquilo tudo. Ele comprou aquela porra toda. Não sabe nem como usar. Era só jogar um anzol na água, porra, amigo. Porra. Então, assim, às vezes a gente complica demais, né? A gente cria complexidade para nada. Um exemplo desse... A gente acha que... É aquilo que eu falei no início. Não existe a palavra isso não dá. Todas as vezes que o Vanini chegou com uma ideia maluca para mim, eu falava assim, vamos embora, vamos tentar.
tomava uma cabeçada, dava uma cabeçada hoje, não chegava perto, não conseguia, mas porra, no dia seguinte já voltava, pô, mas se a gente tivesse feito aquilo, dava certo. Vamos descer e tentar? A gente descia e tentava. Até chegar na solução. Sem dúvida. Um exemplo disso, Fernando, eu não sei, mas assim, uma tecnologia que eu acho que foi uma inovação sem ter nada inovador, eu não sei quando foi, que programa foi, se era eleição que era, mas uma coisa que eu achei bacana, tela touchscreen já existia, todo mundo usava. Realidade aumentada, todo mundo usava. Aí, e até falo, essa ideia eu queria ter tido, porque assim eu achei fantástico e não era inovando em nada, mas foi disruptivo. Então, foi o quê? Alguém pegou uma tela touch, que todo mundo já tinha, só que deitou, e pegou a realidade aumentada e colocou em cima da tela touch e fez aquilo você controlar. Isso, para mim, foi assim, a inteligência estava ali. Porque não tinha uma tecnologia nova, não tinha nada novo, mas era disruptivo e era totalmente novo pela forma que foi utilizado. Foi teoricamente o estilo mesa tática das eleições. Foi assim que a gente fez a primeira vez. E o Fantástico estava nisso, né? O Fantástico estava em não ter nada novo, não era uma tecnologia, era a forma de utilizar. E aí vai muito em encontro a essa nossa conversa que a gente estava falando, que você, quando eu tiver tal coisa, eu vou ser disruptivo. Cara, a maior ferramenta que você tem é a tua mente. A tua mente, abastecida da tua vontade, você faz o que você quiser. Você faz tudo o que você quiser. O importante é você ter a mente aberta e a vontade de fazer. Saber conversar. Mais uma vez, você tem que saber ser humilde para conversar com todas as partes que estão envolvidas com o teu processo, que você sozinho não vai fazer, porque tem milhões de coisas envolvidas que você não mexe, que você não conhece, que você não atua. Então, você chegar... Porra, uma das coisas que foi muito difícil foi você pegar programadores e trazer eles para dentro da área de arte. Sem dúvida. Por quê? Porque o cara tinha um raciocínio e ele raciocinava às vezes. Cara, sabe qual foi o maior entrave que eu tive em matéria de programação? Foi com a porcaria do Flash. Sim. Porque teve uma época que todo mundo achava que o Flash era uma solução, que a solução era o Flash. Eu queria usar Flash para tudo, porque programar o Flash era facílimo, o cara já estava habituado a fazer aquilo. Criava animação ali fácil, timeline, tudo já era. Aí quando você fala, não, eu quero fazer com isso aqui, eu não quero fazer com aquilo ali. Não, isso aqui, porra, era um drama. Até as pessoas começarem a ver o resultado do que seria programar as cenas, as interfaces de controle das cenas que a gente criava. Até que as empresas, Orad, Visarti, Brainstorm, Wasp 3D, essas coisas, começaram a entender que eles tinham que fornecer ferramentas de controle. Sim. Como é hoje, ainda é uma grande barreira a questão de controle das cenas criadas com Unreal e com Unreal, por exemplo. Sim, você ainda não tem um bom controle, um controle estável para as cenas que você cria. Porque também está tudo muito novo, cara. Para integração também, né? Para você integrar, por exemplo, os dados com isso. Ainda existe uma história muito complexa, para mim, na minha cabeça é uma coisa muito bem resolvida, mas no contexto geral é muito complexa. A questão do hardware que se usa. Eu vou usar um hardware de mercado. Beleza. É melhor. Se queimar uma placa ali, eu vou ali na esquina, compro a placa e trago e boto ali de volta no negócio. Mas ainda sou meio talvez meio conservador, ainda sou muito a favor
dos que têm uns hardwares dedicados, uns hardwares com algumas coisas, alguns componentes que foram desenvolvidos para aquele propósito. Até do básico, né? O fonte redundante, você está falando uma Exatamente. coisa mais robusta, né? Eu converso com colegas aí, hoje já nem tanto, que estão na ativa e que atuam lá na emissora, por exemplo. Então, você tem projetos que nasceram numa plataforma e o sonho é ir para outra plataforma, mas não conseguiram migrar ainda. Sim, até difícil esse caminho. Fernando, sim, acho que nosso papo... Eu ficaria aqui mais 2 horas, que eu acho que tem... Aliás, a gente vai ter que marcar uma continuação forte aí, porque eu acho que Vamos tem mais ouro nesse garimpo que você vai entregar aí para a galera. Eu acho que foi muito bacana, eu acho que estou muito feliz porque a gente realmente conseguiu, pelo menos para mim, eu aprendo cada vez que converso com você. Você assim, é uma pessoa, além de uma pessoa extraordinária, um ser humano aí de coração, e tá sempre tá ali, a gente sempre conversando ali por trás e se passando ali, a gente passando um oi, pelo menos de vez em quando, cada 6 meses a gente manda um oi, tô vivo, isso é legal, você assim, realmente, e essa história então foi muito bacana. E assim, para a gente fechar, a gente tem 5 minutinhos, se você pudesse falar ali no coração de cada pessoa que está agora escutando a gente, pessoal que se chegou até aqui, até esse finalzinho, é porque se sentiu tocado aí de alguma forma pela história, pela tecnologia e realmente vai ser um profissional aí, ou já não é, um profissional de destaque, porque está buscando algo mais. E eu acho que o objetivo até desse nosso bate-papo é fomentar esse algo mais para as pessoas que querem realmente dar um passinho a mais e subir um pouquinho a régua ali do profissionalismo. O que você falaria assim para essa pessoa? Se tivesse que falar assim, ó, pegar 35 anos de Fernando profissional e resumir numa frase, o que você falaria para essa pessoa para que ela pudesse guardar e colocar ali no coração dela? Cara, eu acho que eu já falei várias vezes durante nossa conversa, já falei várias vezes o que eu vou falar agora. Antes de mais nada, faça as coisas com vontade. Faça as coisas acreditando nelas. Faça as coisas entendendo o que você está fazendo. Não vira um boneco apertando o botão na frente de uma máquina. Para isso, você tem que ser humilde para perguntar, humilde para ouvir, ter coragem de botar a cara para levar tapa, porque vai acontecer, várias vezes você vai dar com os burros na água. Então, assim, para mim, o importante é que você faça as coisas com tesão, cara. Você faça as coisas com vontade. Não vai fazer por fazer. Não é ganhar dinheiro. Eu acho que isso tudo é consequência. Assim, o que é gostoso de tudo que você faz é quando você faz com carinho, com amor, e você vê aquilo acontecer, você vê aquilo, porra, era exatamente isso que eu tinha imaginado. Porra, isso é bom demais, cara. Isso é melhor do que muita grana que você possa receber. E compartilhe seus conhecimentos. Então, para cada 10 conhecimentos que você passar, você vai receber 100 de volta. Porque ninguém pensa do mesmo jeito. Então, às vezes, uma puta ideia que você teve, quando alguém ouve, fala, porra, mas e se a gente fizesse mais isso? E, caralho, eu não pensei. Verdade. Vai ser muito melhor. Então, assim, compartilhe as suas ideias, troque ideias.
seja humilde e faça as coisas com coração, com vontade. Não é fazer por fazer. Fazer por fazer, fica em casa e assistindo série. É melhor. Assim, é isso que eu acho que... E saber que existem pessoas... E aí eu vou fazer uma certa... enaltecer um pouquinho o que está acontecendo aqui agora. Existem pessoas como o André, como eu, como outras pessoas que participam desses projetos, que estão prontas para responder a qualquer pergunta. Entendeu? Então, assim, qual é a melhor faculdade? Meu amigo, você vai encontrar gênios que não fizeram faculdade. Qual o melhor software? Você vai encontrar cara que usa um software na versão lá de trás, que está fazendo coisas melhores do que você com um software com a versão mais nova. Você vai encontrar estúdios que têm pouquíssimo recurso fazendo coisas lindas porque são criativos. Então, assim, não adianta. A relação que você tem que ter é de criatividade, recurso. Não é ter o melhor máquina, ter o melhor não sei o quê. Mas, porra, faz de qualquer jeito. Não tem tesão para fazer, não adianta. Então, e a gente que está do lado de cá, que já passou por tudo isso, para a gente ver um cara chegar com um esforço danado, querendo fazer... É óbvio que a gente vai ter o maior prazer de ajudar, responder, orientar, passar algum contato, alguma coisa, e tocar o barco para frente. Isso eu acho que enobrece o nosso legado. O legado do André, o meu legado. Assim, coisa que eu sempre curti foi isso. Eu estou saindo da Globo, mas eu sei que eu deixei uma porção de sementinha lá. Entendeu? Então, estou saindo dali, mas eu sei que muita coisa vai continuar porque fui eu que... Foi o meu suor que regou essas sementes aí, e elas vão brotar e vão dar frutos. Sem dúvida. E isso a gente vê isso acontecendo hoje. Pô. O tamanho que... Quando a gente começou a se envolver com o mercado de virtual, de realidade virtual, essas coisas, porra, bicho, isso era nada. Isso era nada. Era uma ideia muito louca, sem dúvida, que fazia só pirocada, e hoje ela está presente em tudo. Sem dúvida. E acho que cada vez mais, né? E acho que assim, cada vez mais. Porque é disruptiva, porque está cada vez mais realista. Você vê cenas hoje feitas aqui com Unreal, com Unity, com Unreal, com algumas outras ferramentas aí, que são de um... Você tem que dizer, olha, isso não é real. Senão a pessoa não acredita que aquilo não é real. Sem dúvida. Assim, então que evoluiu. Eu acho que assim, eu vou fazer aqui já o próximo convite para a gente entrar num momento... acho que a gente está devendo isso, a gente precisa depois fazer um momento do atual, falar do Unreal, falar mais. Eu acho que a gente vai ter que ter uma continuação aqui. Fernando, para o pessoal te encontrar, Instagram, @falcanta55, é isso? Isso. Fernando Alcântara, Falcanta55 no Instagram. Segue o Fernando lá, pode dar um curtir lá, o Fernando é parceiro. Quem quiser seguir a gente, @nanocboss no Instagram. Fernando, agradeço muito aí, de coração mesmo, esse momento aí que você dedicou pra gente. Eu sei que você tá corrido aí, você separou esse momento pra gente e realmente foi bem especial. Obrigado mesmo de coração. E nos vemos aí em breve. Fique com Deus. Pessoal, obrigado a todo mundo aí. Fiquem com Deus. Um abraço, Fernando. Obrigado. Um abraço, André. Obrigadão também. Um abraço.